Olá, meus camaradas, vida longa e próspera para todos. Nós estamos aqui gravando nosso primeiro podcast exclusivo para nossos apoiadores. Então eu já começo aqui mandando um abraço para todos eles aí. Também para o pessoal lá que comentou lá que a gente salvou a vida deles lá no vídeo tutorial sobre o NTFS lá do Windows, né, que tá zicando aí quando você vai usar no Linux. O pessoal lá dando feedback maravilhoso lá, elogiando, agradecendo, muito bom mesmo. Então a gente vai ter sempre esse alô pra galera, né, no começo dos nossos podcasts, e também leitura de mensagens, e-mails, tudo que a gente receber, né, das versões, das edições anteriores. Então a gente vai fazer isso também. Então leitura de e-mails, errata, às vezes alguma coisa ficou não tão precisa no podcast ou no vídeo, alguma coisa que a gente produza, e aí os leitores, né, os ouvintes poderão fazer dar esse retorno pra gente, e a gente vai colocar nas próximas edições isso também. Beleza? Tá tudo sendo estruturado ainda. Os temas, os tópicos, né? A gente conta com vocês também para poder criar conteúdo novo aí para os podcasts, os principais temas, os temas que tem a ver com a gente, né? E a gente vai começar falando das notícias recentes aí, que foram realmente impactantes, foram notícias de grande impacto. A primeira é o seguinte: a gente ficou aí ano passado, até uma coisa interessante, antes de entrar nessas notícias, queria comentar que esse ano de 2020, né, que passou, parece aquele meme lá do Acabou Jéssica, né? E a gente pensando assim, acabou Jéssica, e aí 2021 entrando aí, a gente só tomando na cabeça, cara. Só tomando susto, um susto atrás do outro. Então aí tem gente brincando aí que o 2020, né, o 2021 é a versão 2.0 aí do 2020. É uma continuação, né, de 2020, porque tá horroroso. A gente aí sem vacina, tentativa de golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Então, as notícias, né? Então vamos lá. Primeiro que lá, já no finalzinho do ano 2020, em dezembro, a gente teve finalmente um anúncio de medicamento específico para o tratamento da Covid-19. Porque o que a gente viu foi uma campanha com fake news, com teorias conspiratórias sobre o vírus em si, sobre a pandemia. Muita gente negando a existência da pandemia, negando a existência do vírus. Até médicos também trabalhando nisso, falando de remédios sem eficácia comprovada cientificamente. A gente nem vai falar aqui, vai fazer propaganda desses remédios aqui não. Mas esses remédios já foram rechaçados pelo mundo civilizado, digamos assim. E até também no finalzinho do ano 2020, teve um médico francês que ele foi indiciado lá, está sendo processado por charlatanismo, por estar justamente fazendo propaganda e receitando remédio sem comprovação científica, e que o nosso presidente até dá aquele gosto ruim na boca para falar isso, ele vive fazendo propaganda, né? Então a gente já tá vendo que o mundo leva a sério essa questão, a ponto de, sei lá, processar, prender. Não sei o que vai acontecer com esse médico, mas por charlatanismo, porque não poderia estar receitando ou fazendo campanha esses remédios, porque esses remédios eles matam, né? O principal que eles fazem propaganda aí é um remédio que os efeitos colaterais são gravíssimos. A pessoa pode ter uma parada cardíaca, ela pode morrer. E de fato
ao longo da pandemia, várias pessoas morreram porque se automedicaram, inclusive médicos tomando esse remédio maldito aí, que não foi feito para isso. Ele não foi concebido para tratar de uma doença que é nova, né, que é o do Covid-19, causado pelo vírus SARS-CoV-2. E essa notícia ela é um alento, porque imagina, você está numa situação crítica e tem que usar todo o conhecimento acumulado de manutenção da vida, e não tem um tratamento específico. Aí agora, se não me engano, a AstraZeneca desenvolveu um medicamento específico para tratar quem já está doente. Então isso aí a gente espera que chegue aqui no Brasil também, embora a gente já esteja vendo que a vacina não vem, está atrasada. Os nossos vizinhos aqui da América do Sul já estão vacinando as pessoas e a gente está esperando a vacina e fica até pensando que também vão dificultar o acesso a esse remédio novo. É fogo, né, cara? E são notícias já aí do finalzinho do ano, desse cara aí que foi denunciado aí por charlatanismo, por estar receitando remédio que não tem comprovação científica, isso na França, e esse remédio novo que realmente serve para isso, está sendo desenvolvido justamente para isso. Beleza? A outra notícia já virou o ano já com um monte de bombas aí, mas a principal delas foi a tentativa de golpe de Estado lá nos Estados Unidos. Realmente uma coisa inédita para eles, que são considerados aí uma democracia estável, a democracia mais antiga, essas coisas todas aí. E a gente fica assim embasbacado de ver uma coisa dessa num país que se gaba da liberdade, de ter uma democracia. O que a gente sabe é o seguinte, que as vitórias foram... a outra notícia é que o Partido Democrata lá nos Estados Unidos, ele conseguiu a maioria que faltava, o domínio, né, que precisava lá no Senado americano. E por que a gente diz que tem o domínio? Porque ficou 50-50, porque na lei deles lá, nas votações do Senado, quem tem o voto de Minerva é a vice-presidente dos Estados Unidos, que funcionaria como presidente ali do Senado. Então, se tiver que desempatar uma votação, porque 50-50 já fica ruim para negociar às vezes alguma coisa. Mas se tiver um empate, aí ela tem o voto de Minerva. Tá? Ela que vai desempatar ali. Então isso é interessante porque, teoricamente, né, o partido vencedor ele vai ter uma certa tranquilidade para passar a sua agenda, tentar restaurar o que foi destruído no governo Trump. E é isso. Eles tiveram votação expressiva, com uma distância de mais de 7 milhões. Parece que depois na contagem final foi muito mais que isso, né? De votos. E na indireta também foi acachapante. Os delegados votaram em peso aí no Biden. E agora tentaram alegações durante a certificação da eleição do Biden, de que teria havido problemas mas isso aí já não seria, não passaria, porque parece que teve entre 50 e 60 ações na justiça, que a justiça simplesmente negou. Porque para você apresentar alguma coisa você tem que ter prova. Não tinha prova consistente, não tinha nada. E aí quando chegou agora no Congresso deles lá, no Senado, eles tentaram essas alegações de novo, mas o próprio Senado rechaçou, e eles continuaram normalmente a fazer o processo deles para certificar a vitória do Biden e da Harris. Sendo que nesse processo todo, umas horas antes, o Trump, ele que ficou fazendo isso a mandato dele todinho, de fazer comício, todo o mandato dele ele fazia comício, parecia que estava em campanha, nem parecia que estava governando, igual o carinha daqui. O que acontece?
ele fez um discurso inflamado, falando em descer até o Capitólio, e falou, claro que ele não estaria, mas ele falou que está junto deles e tal, e ele, é lógico que ele não foi, né? Mandou a galera lá, mas ele mesmo não foi. E foi tão chocante, porque as pessoas foram lá em massa, e estranhamente tiveram uma certa facilidade para entrar, o que alguns suspeitam que houve uma facilitação ali de forças de segurança. Depois, é claro, tiveram que mostrar serviço, mas como é que chegaram ali? Enfim, eles também tentaram pedir ajuda da Força Nacional e demoraram para enviar. Negaram inicialmente e depois enviaram, mas o estrago já tinha sido feito. E aí, no dia seguinte, a gente fica sabendo que uma mulher morreu, e ao todo foram 4 pessoas que morreram nessa baderna, nessa zona que teve aí, e com imagens chocantes, porque tinha gente colocando camisa com trocadilhos com o maior campo de concentração do Holocausto, né? Do período aí do Hitler, do nazismo, né? E tinha várias pessoas com camisas assim, fazendo referência aos campos de concentração, às matanças, e também carregando bandeiras que remetem à Guerra de Secessão, né? A guerra civil que eles tiveram lá, que era justamente o lado que era a favor da escravidão. Então, cara, é o esgoto puro que saiu para as ruas e invadiu o Capitólio lá, quebrou tudo, foi um vandalismo sem fim e pessoas morreram. Então, assim, o que se espera é que ele seja responsabilizado por esses atos, né? Todos, por ter desencadeado esses atos, porque ele fala claramente em ir até o Capitólio, né? E depois as pessoas realmente foram e gente morreu. Então eu acho que alguém tem que pagar por isso aí. E a pressão que tem nesse momento é que, já que ele não aceita a derrota, ele mente descaradamente, ele repete, ele diz: nós vamos fazer uma transição pacífica, mas eu não aceito o resultado das eleições. Ele não pôde botar isso no Facebook, no Twitter, no Instagram, porque as redes bloquearam ele, para ele parar de falar coisas que influenciam e as pessoas vão cometer crimes, como aconteceu ontem. Então foi muito chocante. A gente tá botando ontem, né, que é quando a gente está gravando agora nessa quinta-feira. A gente vai publicar aí para vocês provavelmente na sexta-feira. Então é uma coisa assim muito surreal. Então a opção que eles estão dando para ele é essa. Uma é ou ele renunciar, já que ele não aceita a derrota. Mas se não aceita a derrota, cara, como diz no Nordeste lá, pega o beco, né? Pega o beco, mete o pé, cai fora. Porque é isso, é uma democracia ainda, né? Dentro do que eles acham que é uma democracia, né? Que o povo mal participa, que ele vota, mas não tem certeza de que o voto dele vai valer mesmo, porque o delegado pode votar diferente. De repente o povo votou na Hillary e aí entrou o Trump, entendeu? E poderia ter acontecido a mesma coisa dessa vez, mas ficou tão evidente a incapacidade do maluco que o povo votou contra ele. Vários republicanos votaram contra ele, pessoas que votaram antes dele, e os delegados resolveram não votar nele, né? Votar do Biden. E assim, a outra opção que deram para ele, uma delas é a renúncia, né? Que ele, vou saindo, estou saindo, não perdi, eu estou saindo. A outra é ele ser retirado com um dispositivo que tem na lei, que eu acho que é a emenda, não sei se é 25 ou 26, sei lá, uma emenda lá que tem na lei deles lá, que permite retirar um presidente que está lá e que não tem mais condições de continuar no cargo. E a gente está vendo claramente que esse cara não tem a menor condição de continuar no cargo. Tá? Assim, eu não queria falar assim, é política, não é, porque são as primeiras notícias do ano, cara. São notícias bombásticas e vêm dos Estados Unidos. Né? Tem muita coisa ruim aqui também, mas a gente está falando de coisa histórica. Então, esse acontecimento, né, é histórico. Os parlamentares americanos lá, eles vararam a noite, a madrugada, para garantir
que o processo de certificação lá da votação que confirma a vitória do Biden e da Harris fosse concluído, né? Eles foram interrompidos por vândalos loucos, pessoas assassinas, instinto assassino, com camisas neonazistas, que coisa horrorosa, né? Mas lá, infelizmente, eles não têm essa... Você vê, até fizeram uma comparação que se tivesse sido o movimento do Black Lives Matter, estariam quebrando tudo lá. Mas não foram pessoas loucas, um monte, a maioria branca, e com camisas fazendo referência a nazismo. E a gente viu o que deu, né? Então foi um quebra-quebra e infelizmente 4 pessoas perderam a vida nessa confusão. Uma delas foi uma mulher que tomou um tiro no peito, que era apoiadora do Trump. Então olha o que ele causou. Ele causou uma... Não tem reparação para isso. Não tem. Ele teria que ser deposto. Então as duas coisas que podem... 3 coisas que podem acontecer. Já tem... Pelo que eu ouvi, eu não vi isso ainda no jornal impresso, por assim dizer, né, que agora é tudo digital, mas eu não vi ser a confirmação, mas parece que logo no meio da confusão já tinha 2 pedidos de impeachment para ele, e aí pode acontecer essas 3 coisas: eles passarem um impeachment antes do final dele, antes de ele sair, né, ele pedir a renúncia, ou usarem a própria constituição deles lá, a lei deles lá, para remover o Trump na marra, porque ele já passou de todos os limites, inclusive nos discursos dos próprios parlamentares do partido dele, lá no parlamento deles, um deles falou lá claramente: olha, não dá, acabou, chega, tipo assim, brincadeira acabou, não dá mais, como é que vai apoiar um negócio desse? Não dá mais. Acabou. Brincadeira acabou. Que pra ele é tipo um passeio, né, que ele tá dando, né? Que ele é um magnata, o cara podre de rico, né? Pensa que tudo tem que estar debaixo do pé dele. Pisar mexicano, o negócio de meu plano de governo vai ser o muro do México, da fronteira do México. Ele não teve nada assim para futuro. Não fez igual o daqui também. Não tem plano de governo, não tem nada para futuro, tá destruindo tudo. Já começou acabando com ministérios e várias comissões aí que tinham participação, inclusive da sociedade civil organizada. Então é isso que está acontecendo. Assim, tipo, o mundo entrou em parafuso e agora, pelo menos os Estados Unidos estão tentando arrumar a casa. E aqui a gente não vê nenhum movimento nesse sentido, porque a corrupção ela pegou várias esferas, né? Não adianta você, como se diz, né, no meio jurídico aí, acho que provocar a justiça, porque a justiça ela não age, ela tem que ser provocada para ela agir, alguma coisa assim. Então você não adianta você cutucar lá a justiça que eles inventam uma coisa. Ano passado teve até decisão racista, ela escreveu coisas racistas na sentença. E aí eu li de uma pessoa, até que algumas pessoas que seguem a gente, que são advogados, que a gente tem gente de órgãos importantes aí, de associações aí que tem advogados também, que falou: olha, infelizmente pela nossa lei não aconteceria nada com ela. É um absurdo, mas é nossa lei. Inclusive tem aquela juíza maluca lá, que a gente não vai falar o nome, que tava fazendo tutorial de blogueirinha de como andar na rua sem máscara e sem ser incomodado por estar errado sem estar com a máscara, lá com o sorvetinho, e falando que a CNJ vai analisar, mas que algumas punições são meio bizarras, tipo aposentar com vencimentos integrais. Existe essa chance. Então que punição é essa? É coisa do Brasil, cara. Essas maluquices só tem no Brasil. Infelizmente tá arriscado acontecer, a gente vê isso. É punk, cara, punk. É insano. Então, até o pessoal tá falando: pô, cara, dá uma respirada aí do Twitter, o Twitter vai te fazer mal, tal. Porque é a principal rede que eu consigo interagir bastante aí com a galera. Tem um alcance maior
Não precisa ficar turbinando o que o pessoal faz lá no Facebook, não sei mais onde, que não tem mais alcance, o Instagram não tem mais alcance, e aí o pessoal fica fazendo propaganda, YouTube também. Você pode ver aí que muita propaganda que passa pra gente, às vezes é um canal. É um canal, às vezes é porcaria que lá, papo furado, não tem nada para te entregar. É propaganda para tentar ganhar inscrito, porque não recomenda mais o YouTube. Né? E para quê? Para forçar as pessoas a pagarem. É muito louco. Mas estou dizendo assim, o Twitter, ele é onde a gente consegue trocar mais ideias. Legal, sobre várias coisas. Né? Eu particularmente, até já falei com algumas pessoas que seguem, tem apoiadores aí, que não é meu assunto favorito. Eu não gosto de política. Você não gosta dessa confusão que a gente vê tanta coisa suja, tanta imundície, corrupção, que não é assunto favorito. Agora, a gente não abre mão de falar o que está acontecendo. Então, por exemplo, quando teve aquela matéria do The Intercept, a Vaza Jato, cara, era inevitável falar sobre aquilo ali, que foi o maior escândalo de corrupção do sistema judiciário no Brasil. Então, e que tem gente defendendo que, mesmo que agora a gente não esteja vendo o resultado prático, é que o impacto é profundo e que ao longo do tempo a gente vai ver punições acontecendo aí e mudanças para evitar que isso se repita. Enfim, eu não sei. Até agora tem gente aí fazendo palestra, tem gente aí viajando para lá e para cá, fazendo consultoria para empresas que ajudam a destruir. É complicado, né? Complicado. A gente está esperando até agora nada. Inclusive gente que recebeu de forma ilegal, nossa legislação é bem clara com relação a isso aí, pessoas dos Estados Unidos para dar uma forcinha, né? E dinheiro que a gente recuperava que os Estados Unidos pegavam uma parte e criaram um fundo que era gerenciado por funcionários públicos desse grupo, dessa força-tarefa aí. É loucura, cara. O Brasil é uma loucura. Eu tenho uma coisa aqui, pô, vamos investigar fulano. Não podemos investigar esse cara aqui não, porque esse cara a gente não pode melindrar, é um apoio importante. Você é um cara da justiça ou você é político? Então ali já ficou claro que havia um lawfare, havia uma perseguição e havia uma politização de órgãos públicos e de instrumentos públicos da justiça, que era para, na verdade, todo mundo que tá errado, se tem prova e tal, vai investiga, gera todo o processo legal direitinho. Não, várias coisas foram feitas, inclusive fora do processo legal. É complicado, a gente fica até sem ar de falar esse monte de troço doido aí que a gente viu. O que mais que a gente pode falar aqui, cara? Essas notícias e também os filmes, muitos filmes que sairiam em 2020, alguns que já iam sair em 2021 mesmo. Alguns foram adiados e os que vão ser lançados em 2021, ele está tendo aí uma coisa histórica, que é uma decisão das grandes empresas aí, tipo Disney, né, e outras empresas aí de a Warner. Eles vão lançar simultaneamente os filmes no cinema e nos serviços de streaming. Por quê? Por que isso está acontecendo? Por causa da nossa por causa da pandemia. Então imagina, você vai lotar cinema como, cara? Se você fizer isso, você vai estar ignorando completamente a pandemia, e com certeza foi o que aconteceu ao redor do mundo, porque no final o capitalismo ele não se importa com vidas humanas. Ele até tem a expressão, né, de que é o moedor de carne humana. Então não tem essa. O Japão praticamente não parou. E aí agora, em janeiro de 2021, anunciou emergência lá. Então, por quê? Por causa da pandemia, tá fora de controle, tá todo mundo ficando doente, vai morrer, vai ter que parar. Ou você vai parar porque o trabalhador não vai poder ir, ou você para porque para não ficar tanta gente doente e morrer tanta gente, que são mortes evitáveis, a gente sabe disso. E que no Brasil, infelizmente,
o que aconteceu foi a maior tragédia sanitária da história do país. Sem dúvida, foi a pior tragédia assim, envolvendo uma doença e inação, projeto, falta de uma campanha nacional de combate à pandemia e agora a falta de uma campanha nacional de vacinação. A gente está atrasado e está vendo gente morrendo, pessoas próximas, pessoas conhecidas morrendo da Covid-19. É muito triste porque a gente sabe como se tivesse de repente um outro grupo no poder, porque não é uma pessoa só, né? São várias pessoas falando, então cada um falando e o outro vai corroborando, aí não dá, aí falando de remédio que não tem comprovação, aí falando contra a máscara, aí falando contra o isolamento social, contra o distanciamento, contra questões de higiene. Isso é insano, não era para ser aceito, não era mesmo. E aí a gente teria evitado muita morte, cara, muita morte. Essa coisa de controle das rodovias, para evitar grandes aglomerações aí por causa de feriadões, essas coisas. Cara, foi feito nada, cara. Foi feito no comecinho um sistema bem precário aí de lockdown, que as pessoas também, algumas não estavam respeitando. Quem entendeu, cara, ficou em casa. Se precisou trabalhar, tá na paranoia de botar máscara, de lavar tudo, de deixar o sapato lá de fora. Essas coisas todas que é uma pessoa que tem consciência, sabe? Que pensa nos outros, sabe dos riscos, que não são riscos só pra gente, são riscos para outras pessoas. Essas pessoas que fazem isso, elas têm essa consciência. Agora as outras não. Não tem noção. De repente pode estar levando embora aí o avô de alguém, a avó de alguém, a mãe. Então, cara, é isso. Infelizmente o Brasil, a máscara de muita gente aí caiu, cara. Caiu. Então, cinema, eles vão reabrir. Porque estão anunciando aí e tá tudo sob pressão de empresários, que foi a mesma pressão que derrubou a Dilma. Porque eu me lembro que tinha jornal no plantão, os caras falando que estavam, os deputados falando lá que estavam recebendo ligação de empresário. E daí? Não tem que receber ligação de empresário, não tem que ouvir empresário. Assim, depende, claro, mas assim, uma decisão que envolve o futuro do país, né, a estabilidade do país, você... Ah, não, vai, vota pra mim, vota, né? Sei lá como é que foi. Eu te dou isso, te dou aquilo. Enfim, é lobby, né? E eles falando com uma cara de pau, falando que estavam recebendo ligação de empresários para votar. Ou seja, não era o povo não queria, não era o que o povo queria. O povo quer solução. O povo não quer destruição. Afinal de contas, o povo que votou e botou ela lá 2 vezes. Então, eu também não vou entrar muito nisso, que é um assunto meio chato. Política é chato, né, cara? E aí, cinema não vai ter, só vai ter para quem não tiver juízo. E lá fora, eles, para não parar, acho que até nos Estados Unidos, já botaram regras esdrúxulas para poder ter menos público lá dentro, mais espaçado, com álcool, com um monte de coisa, para tentar manter aberto. Mas eu não tenho certeza aí se todos os estados adotaram isso aí, tá? Mas muita gente acabou vivendo o normal, também morreu normal. Desculpa a frieza, mas é isso. Muita gente foi viver a vida louca, matou, morreu. Matou? Como assim matou? Você pega, você passa. Ou mesmo você passou a mão aqui, tá contaminado, você vai botar a mão em tudo lá, espalha. Caraca. Né? E se você tá falando, você não precisa espirrar em ninguém não, cara. Só você falar. Perdigoto você não vê, cara. Às vezes você vê, quando o cara solta aquele trecão, realmente, mas é isso, você tá lá, tá de boa, de repente, né, e tá lá, e não tá vendo, porque você tá conversando normal e acha que não tá acontecendo nada, mas você tá recebendo aquele perdigoto. Então, para conscientizar a pessoa simples dessas coisas aí é difícil, cara. Às vezes você desenha, mas não adianta. Essas pessoas estão num fanatismo muito louco, cara. É um fanatismo louco. Então,
cinema também. E um dos filmes mais esperados de 2021 é Matrix 4, que vai ter os principais atores lá nessa produção. Alguns não puderam ser chamados segundo eles aí, por questões de agenda. Mas aí a pandemia veio, né? De repente eles poderiam encaixar esses caras aí. Mas acho que até a filha do cara que fez o Smith, Agent Smith, que a filha acho que vai participar, ou participou de uma produção recente aí com Keanu Reeves, não lembro se foi exatamente do Matrix 4 não. Mas não foi possível levar todo mundo. Seria legal, né? Não sei se o Lawrence Fishburne vai participar, mas seria maravilhoso ver o Lawrence Fishburne e o Keanu Reeves de novo na produção. O novo filme também do Missão Impossível, né? A polêmica que criaram aí, que o Tom Cruise surtou por questões de protocolo lá da pandemia, do Covid, que tinha gente quebrando o protocolo e ele surtou, mas ele estava nesse ponto aí, eu não sei como foi exatamente o que ele falou, porque a gente ouve relato que o cara fala, um que vai falando, o outro vai falando, aí de repente não é exatamente o que aconteceu, mas o que se sabe é que ele ficou incomodado de pessoas quebrando o protocolo de segurança lá da pandemia, e ele deu bronca. E se o cara tá ali à frente do projeto, tem uma ordem aí de hierarquia. Então se é isso, tem que respeitar. E se envolve vidas, envolve saúde, tem que respeitar. Aí começaram, vocês não sabem como é que no dia a dia a verdade sobre o Tom Cruise, o que ele é de verdade. E pessoas convidadas por ele para participar do filme, aproveitando essa situação para falar mal dele. Agora, finalzinho, né? O cara já tá rodado aí, daqui a pouco para. Aí, falar mal do maluco. Pô, nessa questão, não tem dúvida. O cara tá certo. Porque ele esbravejou, não sei. Caraca, se eu tivesse no lugar dele, eu não sei se eu seria tão educado também, né? Porque você tá vendo que uma pessoa pode ficar doente, a pessoa pode morrer. Então, se a ordem é máscara, você tem que ficar distanciado. Quem só vai estar ali, quem está sendo filmado, de repente vai estar com uma certa flexibilização, mas ali o pessoal das equipes tem que seguir as normas rígidas aí. Caraca, maluco, aí o pessoal ficou falando besteira do maluco. Fim de carreira, a gente não sabe quanto tempo que ele ainda tem, aí, alguns anos, né? Porque a carreira do ator, na verdade, ela é bem longeva, né? Se ele for talentoso, ele continua sendo chamado idoso. Às vezes a gente vai ter até a memória dele idoso. Que muita gente pega assim o cara famoso, o Sean Connery. Eu não me lembro como é que ele era novo. Eu me lembro dele idoso já, né? O Anthony Hopkins também. Esses caras aí você olha assim, caramba, não me lembro como é que ele era. Porque já é um senhor e tal, mas tem o Clint Eastwood. Então a carreira deles pode ir muito além. O cara vai, vira diretor, produtor e tal, mas às vezes ele atua, como já aconteceu com o Clint Eastwood, que o cara atuou, produziu e dirigiu o filme. Ainda ganhou o Oscar. Então, assim, é uma coisa interessante. Né? Uma coisa interessante aí que o pessoal não tem que respeitar o maluco. De repente ele exagerou, ficou estressado e tal, mas, pô, tá envolvendo vidas humanas, então a gente não pode brincar com isso. E rolou essa parada, cara. O pessoal muito sem noção. São pessoas muito egoístas, né? Quando chega num certo ponto, às vezes a pessoa fica com um ego tão grande que ela se esquece que ela vive em sociedade, que ela tem o sangue nas veias igual de todo mundo, né? Que pode morrer. E que a riqueza ela não vai levar para debaixo da terra, né? Essas coisas assim. Então, acha que é melhor do que os outros. É chato, né? Mas essa parada é maneira. Vai ter filme maneiro esse ano. Eu não sei se eles conseguiram fazer em alta qualidade dentro do que é esperado de uma produção como Matrix, porque Matrix tem uma questão de marco histórico. Porque Matrix, tem os filmes antes de Matrix e tem os filmes depois de Matrix. Não tem como você, o cara, por exemplo, o cara vai estudar cinema, o cara não estudar sobre Matrix. A Matrix é
E aí que se cria um hype, uma expectativa muito grande sobre se esse filme ele vai estar à altura do que a gente viu no Matrix. Do Matrix 1, 2 e 3, né? Que é o, cada um teve um nome. É o Matrix, Matrix Reloaded e Matrix Revolutions. Sendo que pra mim o mais importante deles foi justamente o primeiro. Porque o primeiro ele introduz várias ideias, várias questões filosóficas que você pode trazer para a realidade perfeitamente, sobre pessoas adormecidas, sobre a questão da inércia, massa adormecida, sobre você não questionar o sistema te manipulando, te controlando, te explorando, acabando com a sua juventude. É muito mais, vai muito mais além. Mas é interessante eles colocarem, eles tiveram ousadia de botar isso num filme, né? E normalmente você não critica o capitalismo abertamente. Você faz um filme, eu vou fazer um filme para criticar o estilo de vida ocidental. Não vou fazer. É difícil, mas o Matrix ele foi além, né? E é muito legal mesmo. Matrix. Acho que quem não viu deve correr atrás de ver, assistir mais de uma vez para entender. Porque, por exemplo, quando eu assisti, tem outro que a influência deles também, que é Ghost in the Shell, Akira, tudo é influência do pessoal que fez o Matrix. Por exemplo, o Akira, quando eu assisti Akira a primeira vez, eu precisei. Eu não entendi. Primeira vez era moleque, tudo bem, mas eu não entendi. Eu precisei assistir várias vezes para poder entender. E eu ainda peguei o mangá. Porque o mangá, ele para quem não sabe, o Akira, eles fizeram o final para o Akira. O mangá não estava completo. A história de Akira não estava completa. E eles fizeram o filme, deram um final para Akira no filme. E se você pegar o mangá, você vai entender que fizeram adaptações para os personagens, que eles não tinham o mesmo papel no filme e que tinha um papel crucial dentro do mangá, como aquela, não sei se é senhorita Miyako, que era a pessoa que ficava lá na rua falando que o Akira tá vindo, ele tá chegando, essa coisa toda, e que na verdade no mangá tinha um papel importante para resgatar as crianças que eram levadas para eles fazerem experimentos com essas crianças. Então elas ficavam, era como se fossem refugiadas aí, e ela cuidava dessas crianças. Enfim, mas aí para você entender isso aí, você tem que ler o mangá. Não adianta, se no Akira você já vai ter dificuldade um pouco para entender Akira do filme, e o mangá ali completo. Se assistir o mangá, se você assistir ao filme, leia o mangá. O mangá ele vai abrir a tua cabeça sobre o que era, o que realmente estava acontecendo no período pós-apocalíptico, né, do Akira. E a gente cria uma expectativa grande. Se o cara for fazer, por exemplo, tudo que o Katsuhiro Otomo faz, cria-se uma expectativa muito grande sobre o que vem. Então, o pessoal não consegue repetir Akira, porque Akira, até a forma como foi feito, não se faz mais, porque é um método de produção muito caro, muito caprichoso. Realmente são números técnicos que acho que até hoje ninguém conseguiu repetir, de paleta de cores, de frames, tudo. O cara queria que desenhasse em detalhes, de pintasse tudo mais. Cada detalhe das janelas dos prédios eram telas gigantescas, né? Então assim, foi um trabalho artístico mesmo do Akira, apesar de ter já começado nessa época, a usar computador, mas basicamente era um trabalho artístico muito forte. E aí teve o Steam Boy, é uma sugestão legal aí para assistir aí, do Katsuhiro Otomo. Então tudo isso para falar que sim, cria-se um hype grande do Matrix. A Matrix a gente quer ver uma coisa revolucionária. Vamos ver se com a tecnologia que nós temos hoje, se eles puderam criar uma coisa nova, como eles fizeram no Matrix, que eles tiveram que criar ideias novas de filmagem, tecnologia nova de filmagem nessa época, que revolucionou o cinema. Essas coisas revolucionaram o cinema. E o que mais que a gente lembrou aqui, cara, emendando já essa coisa de cultura cyberpunk?
Porque você falar de Ghost in the Shell, Akira e Matrix, você entra em cultura cyberpunk. Então, cara, o próprio Cyberpunk 2077. Corrijam aí se eu tiver errado aí, manda aí. Fala aí. Mas esse jogo criaram um hype gigantesco pro Cyberpunk 2077. Eu me lembro que até quando eles conseguiram colocar o Keanu Reeves no jogo, eles criaram um hype ainda maior, porque muito já estava falando desse jogo há anos já, e que ia ser revolucionário, que ia ter isso, ia ser grande, ia ser inovador, tal, papapá. O que aconteceu? O jogo saiu para as principais plataformas, para o PlayStation 4, para o Xbox 360 e para a geração nova, para o PlayStation 5, para o Xbox Series S e Series X e também para PC. E aí qual foi o problema? Criou-se um hype gigantesco, uma expectativa monstro. O jogo tiveram que fazer lá um regime assim meio desumano para os malucos terminarem logo o jogo. E o pessoal poderia esperar uma coisa ruim vindo aí, alguma coisa não deve ter ficado redonda. O jogo caro, porque assim, pelo menos para nível de Brasil, você pagar 250 por um jogo que não vem na caixa, não vem manual, não vem nada, não vem nem uma coleçãozinha, alguma coisa comemorativa assim. Comemorativa não digo, mas uma lembrança como antigamente vinha. Tinha até negócio de cartão de clube, de clube mesmo do jogo, da empresa. Enfim, são uns encartezinhos diferentes que vinham e manual. E nada disso. E o jogo digital caro pra caramba da caverna. Aí o pessoal começou a rodar o jogo e começaram os problemas. No PC teve menos reclamação. Parece que teve alguns bugzinhos aí, mas vieram os patches. Dependia também do setup do cara, da configuração que ele tinha. Mas o que aconteceu foi que as versões de console estavam com muitos bugs, e os bugs mais bizarros possíveis dos NPCs, né, com personagem sem rosto, personagem não carregou as texturas do personagem. Isso tudo aí criou um problemaço, porque o pessoal criou uma expectativa grande em cima do jogo, gastou uma grana preta com o jogo, com pré-venda, e aí quando foi rodar o jogo tava assim, eu não vou dizer que o jogo é uma bosta, nada disso, mas o jogo rodou de uma forma bosta. E aí muita reclamação, e aí começou o processo de reembolso. E aí não combinaram também com as outras empresas e quem distribui, né? Então começou a ter reembolso. Aí a Sony resolveu, se eu não me engano, a Sony resolveu que não ia reembolsar os jogadores de PlayStation 4. Aí, quer dizer, reembolsou o cara comprou do console novo e o cara que comprou o mesmo jogo do console antigo tá bugadaço também e não recebe o reembolso. E aí vai ter ação, parece que vai ter ações contra a empresa. Então vendeu bastante, vendeu muito, mas está arriscado perder boa parte dessa receita e do lucro, tendo que pagar pessoas que vão pessoas e empresas que vão processar a empresa do Cyberpunk. Aí por isso que eu particularmente eu não gosto de adquirir nada em pré-venda. Eu acho que também os produtos que são vendidos muito caro no país, acho que também não é para a gente dar força, porque você acaba estimulando que eles continuem vendendo a preços que não são realistas. Não tem a formação de preço, ela não está colada com a realidade, entendeu? Então você tem lá, por exemplo, o PlayStation 5 foi lançado aqui praticamente R$5.000. Que é isso, cara? Quando lançaram o PlayStation 4, chamaram todo tipo de especialista e todos eles tentaram chegar ao preço final do console, levando-se em conta a importação de peça, imposto, tarará, e não chegava nem na metade. E novamente o PlayStation 5 com um número
Tipo assim, vamos vender a 5 mil, todo mundo vai querer. É lançamento, a gente vende o preço que a gente quiser, que é aquela coisa da lei da oferta da procura. Só que é um brinquedo. Você pagaria 5 mil reais num brinquedo? Complicado, né, cara? E aí, aconteceu algo parecido com o Xbox Series X, que agora você só encontra a versão S, que é muito mais fraquinha. Ela é muito mais, ela tem um hardware muito mais fraco. Aí você tem um console da próxima geração que é mais fraco. Para que eu vou pagar por isso? Aí vai ter gente, e detalhe, não tem o drive, né? Então é só digital, só baixando o jogo. Então isso aí é uma situação que não dá para aceitar. E aí de repente sumiu do mercado, você não consegue comprar nas lojas principais. E onde está vendendo? Está vendendo a 7 mil reais, 8 mil reais, 12 mil reais o Xbox Series X. Aí que é o parrudão da Microsoft. Para que esse desabastecimento? O que houve aí? Liquidou muito rápido. E aí quem está vendendo o preço que quer. Então aqui no Brasil tem esse problema. Empresário aqui, tem muito empresário que é canalha também. Então até a questão de água. Teve enchente lá, os caras foram lá, a água era R$2, estava vendendo a 20, 30. Então tem as coisas loucas que acontecem. Mas a questão de lançamento, você pode botar um preço alto no começo e baixando por causa da procura. Lá fora é assim, só que a gente está no Brasil, cara. Você vai botar um preço alto, mas tem que fazer algo compatível com a realidade do cara que ganha um salário mínimo, que é uma mixaria em dólar, que não segue nem a Constituição, cara. A lei é bem clara, e se você for lá no site do DIEESE, você vai entender o que eu estou falando. O salário mínimo era para estar entre 4 e 5 mil reais. É o preço de um videogame. Entendeu? E aí você tem essa coisa. O cara quer sugar aqui é a colônia. Entendeu? Então aí os caras botam. Acho que aqui pode fazer a zona que quiser. Então 5 mil reais num console é inaceitável. E aí o jogo vem caro e vem com vários bugs. Isso foi o que aconteceu com o Cyberpunk. Criaram uma expectativa gigantesca para um jogo que parece que é um bom jogo, pelo que o pessoal falou, apesar de ter violência, coisa de cometer crimes também, que é bem questionável. Mas aí vão dizer, mas aí se permite GTA, por que não vai permitir isso? Mas aí vai de cada um também, da consciência de cada um. Você acha que isso é legal? Sei. Mas aí um jogo com esse preço aí cheio de problema. E o console que daqui a pouco a gente consegue montar um hardware, um gabinete mais potente que o console. Será que vale a pena 5 mil reais numa criança dessa? Não dá, né? 12 mil reais, 8 mil reais, porque no mercado interno você não acha mais o console e as empresas que estão vendendo elas importam o Xbox novo, né? Então, cara, é o Brasil. É o Brasil que até para você distrair a sua cabeça, aí rola essa situação aí. Então, gente, a gente falou de muita coisa. Falou de medicamento, falou do golpe de Estado lá nos Estados Unidos, de tentativa, de remédio novo, né, que a gente falou aí, vacina, um monte de troço. Falou também de cinema. A nossa expectativa é que vai ter coisa boa aí em 2021, mas que ainda continuaremos com muitas restrições. E também falamos aí do Cyberpunk 2077. É um jogo que tinha tudo para ser um jogaço, que tá todo mundo falando que até visualmente é bem impressionante o jogo, mas veio bugar demais. E aí a gente espera, claro, isso tudo pode ser resolvido com patches e atualizações, que é o que eles estão fazendo. Só que tá vindo processos aí, vendo vários problemas junto e reembolso, né? E tem empresa que não quer dar reembolso. Já começou a dar reembolso e depois falou, não vou dar mais não. Você dá, você não dá o reembolso. Se é um direito do consumidor, aí não tem jeito. Mas é isso, pessoal.
Esse foi o nosso primeiro podcast aqui para os apoiadores do nosso projeto aqui, que é um projeto que ele tem um guarda-chuva, né, e tem vários mini projetos que a gente vai tocando, e que por esse motivo, né, de ser complicado, ser difícil você poder dedicar 100% também, é que a gente tem lá a nossa campanha lá do crowdfunding, lá no Apoia-se e também no Patreon, e a ideia é ter essa recompensa aqui, uma delas regular. Porém, a gente vai precisar, a gente já tinha esse sonho já de muitos anos de fazer um podcast, já tinha isso na cabeça há muito tempo, e começar a trazer gente, fazer entrevista. Cara, o céu é o limite, né? Isso aí depende só da gente, da nossa imaginação, da nossa criatividade, da troca de ideias, e vai continuar trazendo podcast aí, preferencialmente toda semana. Então, o primeiro aqui é exclusivo para os apoiadores, mas eu acredito que até para a gente poder alcançar a galera, vai ter que fazer um semanal. E esse semanal, depois eu queria ver com vocês se vocês acham legal, qual o ideal para vocês aí. Porque vocês vão receber o podcast antes de todo mundo. Esse aqui ele não vai ser aberto, eu vou colocar para vocês somente, tá? A gente já tem uma hospedagem, vai colocar lá na plataforma do Apoia-se. Só quem vai poder ouvir é quem está apoiando, quem está patrocinando o projeto. Então vai ficar lá. E ao longo do tempo a gente vai abrir para todo mundo, sendo que a exclusividade de você assistir, se ouvir primeiro, vai ser para quem está ajudando, beleza? A gente pode fazer até um pouco diferente, fazer tipo o semanal do projeto, ter o nosso podcast, né? Que inclusive eu não falei o nome aí, né? É tanta coisa que a gente tá, muita agitação, cara, muita agitação. Eu tô com os vídeos atrasados, a gente começou a gravar em ritmo de fabriquinha, e o nome do podcast ficou Baú dos Nerds. Então cada podcast a gente vai abrir um baú, e aí a gente abriu esse baú cheio de coisa aí e foi falando das coisas que a gente foi puxando desse baú, e é assim que vai ser. Então toda semana a gente vai lançar um podcast e vai abrir inicialmente para os nossos Patreons, os nossos apoiadores, para quem está patrocinando o projeto. Porque, cara, não é fácil. O pessoal acha que não é, cara. Não é. Você vê, até um cara aí, não vou nem falar o nome maluco, um cara aí que nem mora no Brasil, o cara tem um apoio monstro lá, recebe muita ajuda lá, e ele já ganha em dólar do YouTube, ele já tem várias paradas, já vende livro. Então, teoricamente aí nem precisa de tanta ajuda, mas a gente que é pequeno, a gente precisa de muita ajuda. Então a gente já tem pessoas ajudando a gente, tem, mas ainda é muito pouquinho, e a gente está fazendo um esforço de alcançar cada vez mais pessoas, para quem pode, quem tiver interesse em ajudar, em patrocinar e ter uma continuidade de um projeto, colocar lá uma contribuição para a gente poder fazer esse trabalho, porque é um trabalho quase de formiguinha, né? Tá? É muito difícil, cara, é muito difícil, e ainda com essa pandemia a coisa ficou mais difícil ainda. Então a gente agradece a todo mundo que está ajudando, que está patrocinando o nosso projeto. A gente vai trazer o máximo, e quanto mais crescer, seja no Apoia-se, seja no YouTube, seja onde for, a gente vai trazer cada vez mais novidades para vocês, dentro das possibilidades, porque hoje a gente não tem tipo um estúdio, um lugar mais apropriado para fazer as gravações. Com a ajuda de vocês a gente conseguiu uma iluminação um pouco melhor, mas vai precisar de mais ou de melhor, mas já dá para eu me gravar. Eu ainda não me sinto muito confortável em fazer, mas eu sei que pro canal, pelo menos, eu vou precisar botar minha cara. Não tem jeito, que o canal só cresce se tiver a cara, botar a cara lá.
é complicado. Um dia eu falo sobre as teorias desse negócio aí, mas também é relativo. Por exemplo, o Rato Borrachudo ficou anos com a máscara, o Contente ficou anos com a máscara, e tem vários malucos aí que são grandes e que ficaram com máscara, só que eu não uso máscara. Eu botei nos últimos 2 vídeos, os últimos 2 vídeos que eu apareci, você conseguia ver o meu rosto, mas eu tava com a máscara de proteção aí do Covid, né? Mas essa é a fase, Aos poucos a gente vai abrindo, né? E aí vai mostrar um pouquinho mais do nosso trabalho, das nossas ideias e do rosto. O rosto é importante, beleza? E tem surpresinha aí. Quem está acompanhando a gente há mais tempo sabe que a gente está num projetinho literário aí, e a gente vai abrindo para vocês darem feedback. E aí, conforme for, vocês estão tendo até o privilégio de ler antes de todo mundo, cara. Então, quem quiser dar uma olhadinha, me procura aí que a gente manda o link, beleza? Então, um grande abraço aí e até o nosso próximo podcast.